E aí, turma, tudo beleza? Pô, que goleada do Flamengo, hein? Que goleada sobre o Vitória. Que jogo bem jogado, que partida sensacional fizeram os jogadores do Flamengo. Nossa, que entendimento. Vou falar muito sobre o jogo, ou melhor, não tanto sobre o jogo, mas sobre o que essa partida pode representar para a continuidade do Flamengo na competição e o que isso representa para o coração do torcedor. Inclusive, tentando aí fazer uma comparação. Vai ser uma reflexão que eu vou levantar aqui, que vocês vão poder debater comigo aí no YouTube, nas redes sociais, enfim. Por isso, por favor, não deixa de curtir esse vídeo, ative o sininho para que você possa receber as notificações. Compartilha também esse vídeo com seus amigos para que a gente cresça essa comunidade aqui no YouTube. E também, por favor, hypa esse vídeo. É uma função recente aí do YouTube em que você hypa o vídeo, você faz ele subir no ranking do YouTube. Quanto mais alto o ranking, mais pessoas recebem o conteúdo. Então, por favor, me dá essa ajuda aí. Sobre o jogo, vocês leram, vocês viram, vocês ouviram tudo o que podiam sobre essa partida espetacular. Vitória por 8-0. 8-0. Uma coisa incomum, aliás, recorde na era dos pontos corridos. Então, assim, uma coisa que entra para a história do Flamengo, entra para a história particular do Felipe Luiz, que tem uma carreira recente como treinador de futebol, não tem sequer um ano ainda como treinador profissional de futebol e consegue um resultado brilhante desse com os brilhantes jogadores que ele tem à disposição. E aí vem a questão que eu vou levantar com vocês, que de certa forma é polêmica. A gente sabe que o time de 2019 do Flamengo está na história do clube e isso é inegável. Mas eu vou afirmar algo aqui e vocês pensem antes de responder. Não houve um jogo tão forte, tão eloquente daquele time de 2019 que se equiparasse ao jogo que a equipe do Felipe Luiz fez ontem no Maracanã, goleada por 8-0 sobre o Vitória. Não tem. A gente vai pegar grandes jogos feitos pelo time do Jorge Jesus, como, por exemplo, a goleada 6-1 no Maracanã, aliás, a estreia do Jorge Jesus no Campeonato Brasileiro, um jogo que realmente mora no coração do torcedor rubro-negro. Outra partida foi o jogo contra o Avaí, que, se eu não me engano, foi disputado em Brasília. Inclusive o Renier faz um belíssimo gol, o Renier que agora está no Atlético Mineiro. Um jogo maravilhoso que aquele time do Jorge Jesus fez, vitória por 3 ou 4-1, ou 3 ou 4-0, enfim, consulta aí, vai lá no Google e dá uma olhada. Um grande jogo que também aquele time do Jorge Jesus fez. Outra grande partida, a vitória magra por 1-0 contra o Santos no Maracanã, mas o desempenho da equipe do Flamengo, o nível de dedicação dos jogadores, a disciplina tática mostrada contra um grande time, que era aquele Santos comandado pelo Jorge Sampaoli, enfim, aquele também foi um grande jogo do Flamengo. Mas se você levar em conta todos os fatores que formam uma grande equipe de futebol, a abnegação do time, a disciplina tática e algo que nem tanto aquela equipe do Jorge Jesus tinha, que era a grande capacidade de se defender. O time do Felipe Luiz se defende melhor do que se defendia o time do Jorge Jesus. Além de tudo, é um elenco melhor do que era o elenco do Jorge Jesus. E ninguém está aqui questionando a capacidade de trabalho do Jorge Jesus. Ele ainda é o melhor treinador a já ter passado pela equipe do Flamengo. Mas eu estou querendo pegar esse jogo como um jogo que pode ser símbolo na trajetória do Felipe Luiz no Flamengo. Assim como aquele 6-1 sobre o Goiás, da mesma forma que aquele 2-0 sobre o Emelec no Maracanã, na disputa pelas oitavas de final da Copa Libertadores de 2019, foram jogos símbolo para a trajetória do Jorge Jesus no elenco do Flamengo. Esse 8-0 vai ser símbolo. Assim, primeiramente por si só, né? Uma goleada por 8-0, uma goleada recorde. Mas também do ponto de vista do encaixe do trabalho do Felipe Luiz. O Felipe, de certa forma, estava recebendo algumas críticas ainda no comando do Flamengo. Mas aí veio a sequência de jogos contra o Internacional, principalmente a partir do segundo jogo, no jogo contra o Inter válido pelo Campeonato Brasileiro, quando entra Saúl na equipe rubro-negra, e a impressão que dá é que houve um encaixe. Aquele encaixe que talvez o Felipe Luiz estivesse perseguindo tanto, aconteceu no jogo contra o Internacional, a ponto de o Felipe Luiz pegar o Saúl, a quem ele pretendia usar do lado direito do campo, colocou como volante, e assim, dificilmente agora a dupla de volantes deixará de ser Saúl e Jorginho, mesmo em outubro, com a volta do Pulga, que era titular absoluto, mas agora, sinceramente, ao que tudo indica, vai perder essa condição de titular absoluto. Então esse encaixe aconteceu em Porto Alegre, ele se mostrou ainda mais evidente no jogo de volta da Libertadores e foi coroado agora com essa vitória por 8-0. Um grande desempenho da equipe do Flamengo, que dá uma perspectiva muito grande para esse momento da temporada. Vou repetir o que eu disse num vídeo anterior, a temporada vai se afunilando, principalmente ali quando chega setembro, e é exatamente nesse momento que o Flamengo aparentemente começa a mostrar o seu futebol mais envolvente, o seu futebol mais marcante, um futebol que alia a beleza do jogo tão pretendida pelo torcedor com uma conquista dos resultados que é tão necessário para a conquista dos títulos. Então, assim, o caminho está muito aberto para o Flamengo.
As perspectivas são ótimas, principalmente diante do grande jogo apresentado contra o Vitória e também dos jogos apresentados contra o Internacional. E vem aí o Grêmio no fim de semana, o Grêmio em má fase, o Grêmio ainda tentando se recuperar, jogando no Maracanã contra esse grande Flamengo lá no Rio Grande do Sul. Os gremistas estão desesperados com o que pode acontecer, e não sem razão, porque realmente o Flamengo vem praticando um grande futebol, um futebol de resultado e um futebol de beleza. Como diria Jorge Jesus, um futebol de nota artística. Então atenção, porque esse Flamengo aí pode dar muito caldo nessa reta final de temporada, e por que não conquistar os títulos brasileiros, título brasileiro, aliás, que pode ser muito bem encaminhado se acontecer uma vitória do Flamengo contra o Grêmio e uma derrota do Palmeiras para o Corinthians nesse fim de semana, um clássico em São Paulo, que pode ajudar muito o Flamengo nesse processo de conquista ou de reconquista do Campeonato Brasileiro, e também a Copa Libertadores, que é tão sonhada, tão desejada. O Flamengo tem um caminho, de certa forma, tranquilo do lado direito da chave, podendo chegar aí à final até com alguma tranquilidade, final que vai ser disputada em novembro na cidade de Lima, no Peru, mesmo local onde foi a final de 2019, mais uma dessas coincidências da vida. Pois é, gente, renovando meu pedido aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, taca o dedo no sininho para que você possa receber as notificações e também hypa esse vídeo, hypa por favor, para que ele suba no ranking do YouTube e chegue a muitas pessoas, para que eu ganhe muito mais seguidores, para que eu possa fazer desse espaço aqui uma grande comunidade, para que a gente sempre fale do nosso querido Flamengo. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima, hein?